Orivaldo, e agora nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as repercussões das decisões de Donald Trump nos Estados Unidos. Estou me referindo ao tarifaço. Trump dá esperança à desilusão. O mercado financeiro norte-americano e também mundial registrou quedas fortíssimas tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira da semana passada, dias 3 e 4 de abril de 2025. Nós estamos assistindo o início do fim de um império. Todos os impérios eles crescem, se fortalecem e entram em declínio para serem substituídos por um novo império. E a nossa geração está vendo isso. Se vocês pesquisarem em várias cidades dos Estados Unidos, tem muita gente morando na rua porque não tem condições de pagar um aluguel ou comprar uma casa. Alguns até trabalham, são empregados de empresas, mas mesmo assim as suas rendas não são suficientes para suportar o que aconteceu com a forte inflação. Nós vemos um país em declínio muito rápido e muito grande. Quando nós falamos do mercado financeiro, em particular do índice Dow Jones, nós vemos essa queda gigantesca em 5 dias, uma queda do índice de 7,41%. E eu filtrei as maiores quedas de sexta-feira passada, né? Nós vemos, por exemplo, a Boeing teve uma queda de 9,49%, a Chevron de 8,22%, nós temos a Cisco com 4,83%, então grandes quedas, a 3M com 9,18%, a Apple com 7,29%, nós vemos a Amazon com uma queda de 4,15%, a Nvidia 7,36% de baixa, a The Travelers 7,92% de baixa, a Holloway 7,59% e assim diversas empresas. Essa lista está trazendo apenas parte dessas empresas. E teve um reflexo mundial. As bolsas quase em todos os países teve queda gigantesca. Na Argentina, por exemplo, a queda chegou a quase 11%. Aqui no Brasil, na sexta-feira, no dia 4 de abril de 2025, a queda foi de 3,52%. Nós podemos ver aqui esse barranco aqui, essa grande descida, muita gente perdeu muito dinheiro. As notícias que circularam pelos meios de comunicação ligados a finanças, né? Mostra, por exemplo, o UOL Economia, e Bovespa tem a maior queda do escalada de guerra comercial global. No Money Times, Ibovespa tomba 3% e tem a maior queda do ano com retaliação da China aos Estados Unidos. Ibovespa, no Valor Econômico, Ibovespa derrete com fuga global de risco e perde 106 bilhões em valor de mercado. Imagina isto num dia. No Estadão, a parte do caderno de investidor, Ibovespa hoje despenca e tem maior queda desde dezembro. Só 3 ações do Ibovespa subiram. E aqui eu faço um destaque especial para as 20 primeiras empresas em termos de peso no índice Ibovespa. Todas elas caíram, essas primeiras 20. Na verdade, do índice Ibovespa, somente 3 subiram na última sexta-feira. Então, o impacto do tarifaço de Trump nos preços das 20 maiores empresas do Ibovespa em 4 de abril de 2025, estas 20 empresas representam 70,361% do Ibovespa. O que acontece com elas automaticamente repercute no Ibovespa e, por fim, na Bolsa. Se vocês quiserem dar uma pausa para olhar os pesos dessas 20 ações, que totalizam 70,361% do Ibovespa, sendo a maior delas, quando você soma a PTR4 com a PTR3, elas chegam a mais de 12% do índice. A segunda maior é a Vale, ok? Com 11,473. Individualmente, a Vale 3 é a maior em peso. E aqui nós temos um gráfico do mini índice, né? Para quem opera day trade, por exemplo. Na quinta-feira, dia 3 de abril, o mini índice fechou a 131.900 pontos. Na sexta-feira, dia 4 de abril, fechou em 127.650 pontos.
uma queda de 4.250 pontos. Isso não é comum acontecer, quedas tão grandes. Quem acreditou que o Brasil talvez pudesse continuar subindo, porque na quinta-feira o Ibovespa durante o dia teve altas, na sexta-feira foi uma desgraceira total, né? Então imagina quem comprou nesse momento, achando e aguardou que voltasse a subir, perdeu muito dinheiro. Agora quem acreditou no pessimismo ganhou muito dinheiro operando posição vendida em contratos, mini contratos futuros no day trade. E aqui o que aconteceu em cada uma destas 20 primeiras empresas, né? PetroRio caiu 7,96 e vocês podem ver que da quarta-feira para a quinta já teve uma queda, depois da quinta para a sexta outra queda, formando uma espécie de um degrau aí, né? A própria B3 teve uma queda de 5,34%. Ela não fez aquele degrauzinho da quinta para sexta. Ela simplesmente na sexta já começou com uma baixa forte e continuou em baixa. BTG Pactual, também ela na quinta até que se manteve estável, mas na sexta uma desgraceira com as ações da BTG Pactual, com uma queda de 5,14%. Petrobras, ela teve uma queda na PTR3 de 4,19, fez aquele degrauzinho como a primeira empresa que eu mostrei. A PTR4, uma queda de 4,3, muito parecido com o que aconteceu com a PTR3. A Vale também fez aquele degrauzinho, só que na sexta aprofundou mais ainda as quedas, chegando na sexta-feira a uma queda de 3,99. A Localiza teve uma queda de 3,06. A Itaúsa, que é a holding do grupo Itaú, teve uma queda de 2,91. O Itaú Unibanco, a Itube 4, teve uma queda de 2,6. A Sabesp teve uma queda de 2,4. Ela iniciou o dia com uma queda fortíssima. Cada candle aqui é de 15 minutos, ok? Então ela inicia uma queda fortíssima na sexta-feira. O Banco do Brasil teve uma queda um pouco menor do que os seus concorrentes, caindo 1,86%. A Raia Drogasil teve uma queda de 1,67%. Vocês podem ver aqui que no início do dia do pregão da sexta-feira, um candle de queda muito forte e alguma recuperação, mas no fim do dia voltou a cair novamente. A VEG, a queridinha do mercado brasileiro na atualidade, mostrou uma queda de 1,24%, mas ela já vinha em queda desde da terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e, por fim, na sexta-feira, dois candles fortes de queda, candles de 15 minutos, e uma tentativa de recuperação que foi frustrada porque não voltou ao preço anterior. Eletrobras, uma queda de 1,23%, Bradesco, uma queda de 1,10%, Ambev, uma queda de 1,01%, Redditor, uma queda de 0,87%, JBS, uma queda menor do que as demais empresas, uma queda de 0,68%, a Suzano, uma queda de 0,33%, e, por fim, destas 20 maiores empresas do Ibovespa, a Equatorial Energia, uma queda de apenas 0,06%. Quando a gente olha os preços do petróleo, eles desabaram. Na quinta-feira, eles já haviam apresentado uma queda forte, tentaram se recuperar na própria quinta, mas na sexta, a queda aí de $10 o barril, né? Uma queda significativa. E na semana, a queda no preço do barril de petróleo chegou a 10%. Então, queda generalizada nos preços das commodities. Agradeçam a Trump. Essa lista de commodities mais negociadas no mundo, todas elas mostram queda. Petróleo bruto 7,41, Brent 6,5, gás natural 7,27. Vocês podem ver o cobre, uma queda de 9,02. O que teve a menor queda, na verdade, foi o minério de ferro, né? O que fazer em meio ao caos, nessa situação aí de guerra de tarifas, guerra comercial,
com os Estados Unidos colocando tarifas elevadíssimas para alguns países. O Brasil até que saiu bem nessa história, porque a tarifa para o Brasil foi de 10%. Mas o grande concorrente dos Estados Unidos, a China, uma tarifa elevadíssima. E a China retaliou, né? O Trump achava que todo mundo ia dizer sim senhor, não senhor. Trump quebrou a cara. Imaginem só aquele norte-americano que fez campanha para Trump, votou em Trump e perdeu rios de dinheiro em 2, 3 dias, né? Tem gente lá que perdeu mais de US$ 1 bilhão, né? Como nós podemos olhar na desvalorização do preço das ações das grandes empresas de tecnologia. Então, o que acontecerá na próxima segunda, né? Dia 7 de abril de 2025? A continuação da catástrofe ou uma reversão de tendências e a tentativa de se chegar a um paraíso, né? Algumas oportunidades que essa situação apresentam. Quem acredita que haverá uma recuperação com o tempo e tiver caixa, pode comprar ações na baixa, pois as coisas podem melhorar futuramente. Quem não tem pressa, não tem necessidade de uma liquidez urgente e pode comprar. Comprar opções de venda, pois as coisas podem piorar. Aqueles que apostam na continuidade do cenário negativo vão ganhar muito dinheiro se isso acontecer, comprando opções de venda, ok? Porque quanto mais cai o preço de uma ação, mais a pessoa ganha no prêmio, né? Ou aqueles que acreditam numa melhora não tão demorada, comprar opções de compra, pois as coisas podem melhorar, tá? Então, sei lá, comprar uma opção de compra num cenário aí de 3 meses. Outras oportunidades, operar vendido em determinadas ações, pois as coisas podem piorar um pouco mais antes de melhorarem, né? Então, quem acredita aí no cenário pessimista por mais alguns dias, pode ser uma oportunidade interessante. Mas tudo exige risco, né? Analisem, não façam aquilo que eu estou fazendo. Façam aquilo que vocês acham que comporta o risco de vocês. Operar mini contratos de Bovespa ou do dólar, tomando muito cuidado, pois a turbulência pode continuar não apenas na segunda, por mais alguns dias, né? Então, pessoal, foi só para dar uma visão geral, né? Trump está transformando a águia americana, o símbolo americano, numa galinha de Angola. A galinha de Angola até voa, baixinho, mas voa, né? Mas não tem como ser uma águia. Então, Trump, na tentativa de implantar essas ideias, pode levar os Estados Unidos à recessão, pode provocar uma grande inflação, e alguns analistas falam até num possível processo de impeachment contra o Trump. Existem analistas que falam até num racha nos Estados Unidos, né? Por exemplo, Califórnia e Texas já faz algum tempo que tem interesse em se separar do resto do país. E outras situações mais complicadas ainda. Se o Trump agora pega e volta atrás, ele estará assinando o atestado de incompetência, de covardia. É complicado, mas ele vai precisar ceder, né? Porque o mundo não vai ceder. Os grandes exportadores para os Estados Unidos não cederão. Países com menos força podem ceder, mas os grandes não. Ok, pessoal? Agradeço a vocês pelas visualizações dos vídeos deste canal e até um próximo vídeo. Abraços!